Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário que você vai estar vendo por aí. Eu me chamo Jonas, sou acadêmico de filosofia, filantropo, sacanagem. Sou apaixonado pela cultura geek e gosto de falar acerca de tudo que é tipo de conhecimento a respeito de filosofia, sobre questões da vida. E uma coisa que eu acho bem interessante, tá bom? Vou passar agora aqui a palavra para meus outros amigos que estão comigo nessa mesa, nessa tábua. Vai aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Samuel. A gente vai fazer mais um episódio do Távola Filosófica. E é isso. Olá, eu me chamo Eliel, sou discente do curso de filosofia e, e estamos aqui para mais um episódio do Távola Filosófica. Olá, meus queridos ouvintes, meus amigos aqui que são todos discentes da UEPA de filosofia. Eu me chamo Eric Máximos. E idem junto com o Jonas e tudo isso que ele falou, também sou artista em aprendizado ainda. E vamos para mais um episódio aqui da Tábua Filosófica. Hoje o EP vai ser um assunto que eu acho muito interessante, cara. Eu sou muito fã de animes, da cultura geek em si, né, como eu já falei, mas hoje em especial queria muito gravar esse EP aqui porque fala sobre filosofia, basicamente, Death Note, ética e moral em Death Note, pra quem não sabe, né, é um anime muito, muito especial pra mim, é um anime pra mim, sem precedente, tava falando com ele antes de começar o programa, e pra quem não sabe, né, de fato, o Death Note ele é uma obra, na minha perspectiva, uma obra à parte, porque descartando, vamos dizer, a parte dos animes shonen, que é o mais conhecido, Dragon Ball, Naruto, enfim, outros, ele tem vamos dizer assim, uma vertente filosófica muito forte em relação aos personagens, como eles se constroem, entendeu? Falaram pra mim dar um resumo aqui, mas eu acho que a gente vai discutir isso daí ao longo do EP, a gente vai dando detalhes assim, tudo mais, entendeu? Vai levantando questionamentos, entendeu? Sobre como funciona a justiça, conceitos de ética e moral. Vocês vão entendendo o trabalhar da gente aqui ao longo do episódio, que é um anime que ele é antigo, entre aspas, mas ele consegue ser atual também, entendeu? E a gente vai levantar questões aqui que vocês vão se pôr aqui, vão pensar, pô, realmente dá pra se pensar agora mesmo, entendeu? Aí é isso daí, pessoal, de certa maneira, Death Note é um anime que ele conta, vamos dizer, trabalha ética e moral, tem vários personagens que alegam ser justiça, ter conceito de querer extirpar a miséria, a escória da humanidade para criar um novo mundo, entendeu? E surge o contraponto, entendeu? Tentando parar essa tal justiça. A gente vai, ao longo do episódio, como eu falei, tá trabalhando mais questões sobre essa daí, entendeu? É um anime muito rico no que diz respeito à reflexão mesmo, de fato, e é bem interessante. Aí, se vocês não tiverem assistido ainda, eu recomendo muito. Aí eu tenho uma pergunta aqui para iniciar, né? O que vocês acham da política pregada ou imposta pelo Light? Eu acho muito interessante porque, como o Samuel falou, para quem tá em dúvida se vale a pena ou não assistir, eu recomendo aquele teste que a gente faz sobre os 3 episódios. Assiste até o 3º. Se tu não gostar, eu assumo a falar, talvez não seja pra ti. Mas eu te indico, vê só 3 episódios. Se tu gostar, tu vai adiante. E ele trabalha muito essa questão, o anime em si, sobre o conceito de justiça. Porque se a gente for analisar bem, o Light fala que ele é a justiça. O Kira fala que ele é justiça. Mas em outra parte do anime, o L também fala que ele é justiça. Então, eu queria fazer essa pergunta também pra vocês, estender a pergunta do Samuel. Não é o conceito literal do dicionário, mas o que é pra vocês, na perspectiva de vocês, o que é a justiça? Pô, me apontaram só porque eu vou falar sobre ética Nicômaco na apresentação de terça-feira, justamente sobre justiça. Então, gente, o que é justiça, né? Bom, para o Aristóteles, por exemplo, a justiça está relacionada à virtude. Então, a virtude, ela está relacionada ali com o teu dia a dia, com as coisas que acontecem ao teu redor.
Pro Aristóteles, por exemplo, a justiça não está no mundo metafísico, no mundo inteligível. Ela se faz no mundo real, no concreto. Diferente, por exemplo, ele é totalmente oposto ao pensamento do Platão, né? Então, a justiça ela está muito relacionada à felicidade final. Todas as virtudes, para Aristóteles, ela está relacionada a uma felicidade, né? E assim, se eu for falar se eu acho justo ou não, eu acho que eu não estaria nem do lado do Light, nem do lado do L. Porque, tipo, cada um vai fazer ali o que acha que é a sua própria justiça, né? E se todo mundo fosse se basear segundo essa categoria, cada um faria a sua própria justiça. Não haveria um senso comum, digamos assim, do que é a justiça. Cada um fazendo a sua própria vontade, a gente não teria essas condições. O próprio Aristóteles ele vai utilizar um conceito, né? Ele vai falar assim: segundo a opinião geral, a justiça é aquela disposição de caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e a desejar o que é justo. E de modo análogo, a injustiça é a disposição que leva as pessoas a agir injustamente e a desejar o que é injusto. Adotemos também nós essa definição como base geral. Então, ele vai dizer, bom, tem pessoas que estão propensas a fazer o bem e tem pessoas que estão propensas a fazer o mal. Isso depende muito também do ambiente que a pessoa está inserido e várias outras condições relacionadas à própria sociedade em que a pessoa vive. E segundo Aristóteles também, a justiça ela é uma das virtudes que ela não se relaciona somente consigo mesma, mas é uma virtude que se relaciona para com os outros, para com a sociedade, por exemplo, né? E ele também vai falar que a justiça ela é a maior das virtudes, que é a virtude mais bela. Nela se concentra todas as virtudes. Se você é um indivíduo justo, então você é um homem bom. Só que, por exemplo, no Death Note, a partir do momento em que eu tomo a minha própria justiça, eu passo a me categorizar como um homem bom. Então, para o Light, por exemplo, o que ele estava fazendo era bom. As decisões que ele tomou e que ele tá tomando, né, no anime são boas para ele. No outro ponto de vista, o L não acredita nisso. Ele acredita que o que ele faz é bom. Mas o que é bom de fato? Em que momento a gente pode determinar que isso é bom? E eu pensei muito sobre justamente a justiça. De fato, não na questão do conceito de justiça, mas no próprio conceito, no próprio nome da justiça, justiça pública, nesse caso. Porque a gente entrega algo para outro ser humano que categoriza como bem ou não. Por exemplo, o Light, ele mata assassinos, né? Ele mata algumas pessoas que estavam condenadas à morte, mas ainda não haviam morrido. Ou seja, em que momento a justiça, enquanto esfera pública, ela pode determinar a morte de uma pessoa, mas eu com um livro, né, que também pode determinar a morte ou não dessa pessoa, que ponto é justo? Só porque a pessoa, sei lá, tem uma formação, o que pode dizer se é justo ou não? Porque uma pessoa pode determinar a morte de uma outra pessoa e a outra não? Acho que só pegando esse trecho do Aristóteles, que ele faz uma definiçãozinha de justiça, eu acho que eu não consegui aprender nada, porque se ele falar que justiça é ser justo, sabe? É 6 por meia dúzia. Então,
não ajuda muito. Mas eu entendo que essa relativização da justiça, cada um tem a sua justiça e tudo mais, se torna um problema porque a gente cai nesse dilema, que no caso é Ellie e Kira, né? No caso, um fala que matar pessoas ruins vai causar um mundo melhor, então matar pessoas ruins seria justo. E o outro fala que não deveria matar, porque deveria se fazer a justiça. Porque a gente tem a ideia errônea de que justiça está atrelada à punição, né? Punir a pessoa que fez algo ruim é justiça. Eu discordo, para mim justiça é fazer justo, mas o que seria esse fazer justo? Bem, primeiramente, né, eu queria botar o ponto, a primeira experiência que eu tive com o Death Note, porque eu assisti faz muito tempo mesmo. Eu assisti muito tempo mesmo atrás, né? Primeira experiência que eu tive, eu já notei logo que é o seguinte, logo no início, né, sendo o primeiro personagem humano que aparece é o Light. E ele sendo o protagonista, tu vê que tem já uma pequena comparação assim, porque ele é todo arrumadinho. Ele é todo arrumadinho, né? Possivelmente vai entrar pra polícia depois, né? Igual o pai dele. Vai virar detetive, alguma coisa assim. Então, tudo no Death Note faz com que no início tu comece a concordar com o Light. Porque ele parece estar certo. E quando o poder é jogado na mão dele, ele vem com aquele ideal dele, tipo, vão matar criminosos, né? Vou fazer a justiça. O Light, o Death Note só fez com que ele impulsionasse mais ainda a ideia que já estava nele antes. Pra mim, quando o Light se perde, é quando ele começa a matar pessoas inocentes para justificar o fim que ele quer ter. Entendeu? Tipo, aqueles dois detetives que vão atrás dele, o marido e a mulher lá, eles, tipo assim, morrem, né, fazendo o trabalho deles. O trabalho que foi mandado a eles, que parecia ser justo pra eles, porque aquilo parecia muito uma confusão, tipo, que tu colocar no lugar deles, tipo, eles morreram, mas eles não fizeram nada de errado. Eles não eram criminosos, entendeu? Eles estavam no lado da lei. Então, pra mim fica muito difícil nesse ponto concordar com o Light, porque no início ele parece bom, parece que tá fazendo, ok, tá fazendo coisa justa. Ele mesmo fala que não vai matar, tipo, pessoas que fizeram crimes pequenos, porque aquelas pessoas podem ser perdoadas. Ele tá matando criminosos, assassinos, pessoas que fazem massacre, pessoas que estão no corredor da morte já. Ele quer fazer uma limpa no mundo em geral, com essas pessoas. Mas quando ele pega e diz assim, eu vou matar só essa galera aqui que, pô, não tem solução, mas na minha visão não tem mais solução. Mas ele pega e mata um inocente, que só tava fazendo o trabalho dele, pra ele não ser achado, porque ele sabe que as pessoas não vão concordar com ele. Eu, tipo assim, paro e não... Pô, cara, não tá certo isso aí, né? Isso não parece justo, entendeu? Não parece uma real justiça. A justiça dele, a justiça de até ele se enxergar como um deus. Ele quer chegar a um patamar de deus, ele quer se tornar, tipo, um próprio Shinigami, que é o deus da morte. Agora tem o L, né? Por que eu muitas vezes concordo muito mais com o L, mas eu não acho ele 100% correto. Mas o L só tá fazendo um jogo com as ferramentas que ele tem. Tipo, colocar no jornal lá um cara que tá no corredor da morte já, fingindo que é ele, pra achar o Light. Isso, se tu parar pra pensar, pô, é errado pra cacete. Tipo, ele tá usando uma pessoa, sabe que a pessoa vai morrer, e ele coloca a pessoa lá pra morrer, só pra ele poder continuar o trabalho dele. Não é correto isso. Mas o L ainda tá no lado da justiça dos homens, né? Ainda tá tentando achar um assassino que pode sim matar pessoas que são inocentes, pra ele não ser achado. Por isso que às vezes eu concordo muito mais com o L. O Light, tipo, é só no iniciozinho que eu concordo com ele. Adiante pro anime é bem difícil. É por isso que uma das partes que eu mais gosto mesmo de Death Note é quando o Light faz todo aquele plano dele perder as memórias e vira uma confusão que, pô, pra explicar tudo isso é complicado demais. E ele começa a trabalhar com o L. E tu vê que eles dois, eles são opostos e eles se complementam. O L, a diversão dele é ele encontrar uma pessoa tão inteligente com ele que possa desafiá-lo. O Light era tipo assim, o outro lado que o L precisava. Porque o L, até mesmo na história dele, ele tem muitos sucessores, muitas crianças, né, no orfanato lá, que foram, né, criadas lá para poder fazer a sucessão dele e ninguém chega aos pés dele. Então o L se sentia não desafiado, se sentia sozinho.
Mas então, aí eu concordo com o Light na questão da justiça. Não, eu não acho que a justiça dele é a justiça que tem que ser seguida. Porque ao ponto que ele tem uma arma que pode fazer um massacre em massa em toda a humanidade, e ele se perde numa visão de Deus lúdico dele, tipo, que tudo o que ele fazia é correto e ele pode decidir a morte das pessoas sem falar com ninguém, porque o que ele faz é correto, não me parece justiça. Mas o L também não é tão justo assim, né? Mas ele usa o que tem a favor para poder fazer a justiça das leis que ele sabe que existem no mundo dele. Não discordando do ponto de vista do Eric, mas dando outra perspectiva, é tipo assim, eu tava até conversando com o Eliel, e a gente tem que ser, eu tento ser imparcial até o momento, eu tenho minha escolha, como eu falei, por isso que eu não queria logo dar o spoiler, assim, vamos dizer, que a gente vai trabalhar ao longo, que é imprevisível, até para os meninos aqui, que eu falei que eu vou fazer umas perguntas interessantes a respeito, por isso que eu não queria também dar o resumo, vamos dizer assim, mas eu vejo que se a gente comparar o Light com a nossa cabeça, se a gente ver na nossa perspectiva, ele vai pensar que ele é um monstro, que ele ficou maluco e tudo mais. Mas a obra, ela trabalha justamente isso. O poder fazer. Entendeu? É tu ter a possibilidade de fazer isso. Aí eu pergunto pra vocês que estão ouvindo aí e pra gente que tá aqui também. Se a gente tivesse a oportunidade que o Light teve, o que a gente faria? É muito fácil a gente conseguir falar, vamos dizer, sendo isento. Estando de fora. Vou dar um exemplo bem básico, quer ver? Sei lá, tu vê um assassinato. O cara matou a mãe lá do outro cara. Aí tu fala pro cara assim, tem que perdoar, mano. Parece fácil porque tu tá externo à situação. Pra mim, tu só vai ter, vamos dizer, uma autonomia pra falar se acontecer alguma coisa parecida contigo e tu agisse, meu irmão. Pô, perdoei, tem que perdoar também. Porque quando tu vê de fora, parece uma coisa. Quando tu tá imerso no dilema, é outra coisa. Entendeu? Não tô contrariando o que o Eric disse. Eu acho interessante também, porque eu acompanhei a obra, entendeu? Só que a gente tem que ver esse anime com uma cabeça imparcial. Lógico que ao longo do anime tu vai criando, vamos dizer assim, o teu... Pô, esse aqui eu acho que tem um pouco mais razão. Ou não, aquele ali tem um pouco mais de razão. Ou, nessa perspectiva aqui, tem um pouco mais de razão. E é justamente o anime trabalha essa ideia de poder. A gente vai falar um pouco sobre o Andes Digis, que é basicamente essa ideia aí. É o poder fazer. O Bob Marley tem uma frase que eu acho muito interessante, que é assim: os homens acham que possuem uma mente, mas a mente os possui. Tem gente que ama o poder e tem gente que tem o poder de amar. Eu acho que não é que o Light tenha uma predisposição a matar, mas em virtude do poder fazer, isso mudou a cabeça dele. Porque a gente fala, ele tinha uma predisposição, porque a gente não tem essa oportunidade que ele teve. Entendeu? Porque todo mundo parece bonzinho, bacaninha, porque tu sabe que tu tem um nível, vamos dizer assim, de até onde tu pode ir. Mas se tu pudesse cruzar essa linha e não fosse isento daquilo, o que tu faria? Eu acho que o anime deixa isso daí pra gente. Não é questão de certo e errado. Lógico que a gente vai aqui chegar numa perspectiva de cada um. Mas o anime deixa assim, o que você faria? Entendeu? É o poder fazer. É o poder que corrompe. Eu dei até um exemplo pro Eliel, é interessante, que nem a burguesia, que ela luta para derrubar os monarcas do poder. Mas quando ela derruba os monarcas do poder, elas começam a fazer a mesma coisa que os monarcas faziam. Então o poder, ele corrompe o homem. A mentalidade da gente muda quando a gente tem poder. Então eu não vejo como uma predisposição. Eu acho que se tu tem o poder de fazer, entendeu? Eu até citei um anime, e é bem polêmico que eu vou falar. Uma animação, no caso, galera, da DC, né? Quando o Shazam, o Superman tem um diálogo com o Adão Negro. Ele fala assim... O Superman fala pra ele assim: por que tu tá matando tudo, fazendo essas coisas assim? Tu não tem nenhuma atitude, nenhum remorso, nem nada. Aí ele fala: tu sente remorso quando tu mata uma formiga? Tu esmaga uma formiga? Aí tem alguém da bioética que ainda pode falar: não, eu ainda fico receoso, mas bora trazer para um âmbito mais geral. A gente sente remorso quando a gente mata uma formiga? Quantas formigas tu já matou? Um monte. Por que tu não sente remorso? Por que tu não fica com alguma coisa dentro de ti remoendo? Porque pra ti é insignificante aquela atitude. Aí ele fala: se nós temos poderes de deuses, por que não esmagar a formiga, que no caso seria a humanidade que ele estava subjugando? Então essa é a reflexão, é o poder fazer. O anime deixa em xeque isso. Entendeu? E quando a gente compara, a gente vê que o L,
ele usa meios não ortodoxos, nem um pouquinho corretos para fazer a investigação. Entendeu? Ele prende, ele sequestra lá a pessoa, deixa amarrado, entendeu? E a gente percebe que é em prol não de fazer uma justiça, mas de parar a injustiça, porque do ponto de vista dele, tu não pode tirar a vida de alguém, independente do que ela faça. Entendeu? O cheque dele é esse, ele fala, não, ele se domina a justiça, mas na verdade, se vocês forem acompanhar bem, ele tá impedindo, vamos dizer, a injustiça na perspectiva dele que o Kira tá fazendo. Entendeu? Então eu creio que é o poder fazer. É o poder que corrompe o homem. Aí depois eu sei que alguém vai citar Foucault, que eu tenho certeza disso. Entendeu? Eu tava até conversando. E é bem interessante porque a gente percebe, cara, se o Death Note estivesse na tua mão, eu lanço essa pergunta: o que vocês fariam? Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase que é associada ao Abraham Lincoln, né? Aquele presidente dos Estados Unidos, que ele diz assim: se você quer conhecer o caráter de um homem, dê a ele poder, né? Então, repetindo, ficando óbvio o que você disse, né? Todos nós, sem, entre aspas, poder, todos somos bons, né? Mas a partir do momento em que a gente tem um poder, a nossa verdadeira face, digamos assim, ela fica exposta, né? Bom, o que eu faria se eu tivesse Death Note? Então, né? Eu assinando meu nome lá. Não, brincadeira. Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Cara, olha, então, eu acho que eu iria colocar o nome de muitas pessoas. Assim, o que me impede, né, é a justiça humana. Não, mas assim, sobre a questão sobre a questão de você perdoar a pessoa e tal, eu te confesso que tem gente que já fez muita coisa pra mim que eu pensei, cara, acho que eu nunca vou perdoar essa pessoa. Mas passaram-se um certo tempo e, tipo, hoje eu consigo conviver com essa pessoa. Com essas pessoas, né? Então, tipo assim, pra mim, de boa. Mas, eu não sei quanto a vocês. Eu acho que, no momento, enquanto a gente tá ali com raiva, é muito fácil a gente tomar uma decisão, tomar uma atitude e tal, mas eu não sei se eu faria como o Light fez, que é assassinar, né, esses criminosos e tal. Porque, enfim, será? Eu te confesso que ver a pessoa sofrer é melhor. Não, brincadeira. Do que ter uma morte rápida. A lenta e dolorosa é sempre boa, né? Mas... Mas enfim. Mas eu acho que, como qualquer outro ser humano, eu seria corrompido pelo Death Note e me deixaria levar pelas minhas vontades e pelos meus desejos, já que tem uma influência espiritual ali também, né? E eu simplesmente seria corrompido facilmente. Simples. Oi? Com certeza. Eu não tenho a mesma inteligência do Light. O que eu faria se eu tivesse Death Note? Não sei não. Eu acho que eu só guardaria ele pra ninguém pegar. Boa samaritana, hein? Não, sério, eu não. Depois do ele falar que ele quer matar um monte de gente.
O ponto fora da curva aí. O ponto fora da curva aí. Ó. Não, sobre política, para ter uma sociedade assim que funcione e seja utópica, eu acho que é necessário que pessoas morram, mas eu não seria a pessoa que mataria, porque... Pois é, eu não seria a pessoa que mataria. Eu acho que não é nem a questão de conseguir, no caso, de ter coragem de fazer ou não. Acho que eu acho que é mais eu não saber como fazer, entendeu? Porque aí não tem como não incluir, né? A gente sabe que existe e é patológico pessoas que querem matar, entendeu? Os serial killers, né? Então, como é que vivem em sociedade, em harmonia, se em 10 mil pessoas uma vai ser psicopata? Como é que faz? Entendeu? Aquela pessoa, não tem como conviver com ela. Porque, beleza, qual o tratamento para um psicopata? A gente não sabe, entendeu? Não tendo esse conhecimento, seria necessário a morte, né, de certas pessoas. Agora, quem definiria se a pessoa é ou não é? Eu não acho que eu teria a capacidade de definir. Aquela pessoa ali merece morrer, aquela não... Eu não seria, tipo assim, o juiz, o Salomão, sabe? Sobre o que eu faria com o Death Note, né? O Eliel falando sobre a questão de, tipo assim, tu ficar pirado, né? Tipo, tu ia se entregar ao poder. E tu não ia conseguir... Tu ia acabar sendo pego também, né? O Samuel... Eu acho que a única vez que ele usar o Death Note seria mais cedo, né? Vendeu no ônibus. Desgraçado, esse ônibus vai bater agora. Pois é. Por quê? Porque é o seguinte... Cada pessoa, né? A gente tá colocando aqui... Cada pessoa vai ter uma coisa assim que... Ou momento de raiva... Entendeu? Que há momento de raiva. Ou uma situação que ele acha certo fazer isso. Usar o Death Note. Nessa situação que vai ser certo usar. Porque não tem escapatória, tem que usar. Tipo, o que vem depois do Light. Que é um outro Kira. Que é o Sekira. Que o Nia investiga e tal. E o Nia fica assim... Cara, não vou continuar investigando. Tu não é o Kira. Tu não chega aos pés dele. Olha o que tu tá fazendo. Aí o que ele tá fazendo? O Sekira, né? Primeiramente, o que é Sekira? É Chip Kira. É o Kira barato. O Nia define ele assim, então, Kira barato. Por quê? Porque esse Kira tava matando pessoas que queriam morrer. Porque ele achava certo. A pessoa quer se suicidar, eu vou ajudar a pessoa se matar. E o Nia olhava assim e ficava... Cara, tu tá assassinando as pessoas porque elas querem morrer. Tu não tá procurando uma forma de ajudá-las. Tu não chega aos pés do Light. O Light tinha um ideal de justiça e era tão inteligente e tu não chega aos pés dele. Aí o que acontece? Esse Chip Kira fica assim: caralho, esse bicho tem razão, eu tô fazendo uma merda gigantesca. Ele vai escrever o próprio nome e se mata. Porque o Nia simplesmente destruiu ele em poucas palavras. E sobre ser pego com o Death Note, né? Por que seria tão difícil? É porque no mundo do Death Note, depois do Light, a tecnologia avançou num ponto assim que todo mundo é quase vigiado. E o Minoru, né, que é o último Kira que teve até o momento no mangá, ele, que teve um one shot só dele, ele fala assim, cara, ele fala pro Ryuki, né, o Ryuki quer que ele faça a mesma coisa que o Light fez. E o Minoru fala, cara, eu não vou conseguir fazer isso que ele fez. O Light, tipo, ele fez algo assim incrível da época dele. E hoje, por causa da tecnologia, eu ia ser pego muito fácil. E o Minoru, o que ele faz? Eu vou vender o Death Note. E dane-se o resto do mundo, porque o que ele faz é uma confusão generalizada no mundo todo. Porque, o que ele acontece, né? Pra quem não leu One Shot. O Minoru, ele recebe o Death Note, né? Ele não mata ninguém. Ele não usa o Death Note, mas ao mesmo tempo usa. Por quê? Porque ele quer vender o Death Note. Ele lança no antigo Twitter, né? O leilão do Death Note e anuncia no jornal. Pede pro Ryuki lá anunciar o Death Note, realmente que o Death Note vai ser leiloado. E chega um ponto que cada pessoa vai jogando assim, eu dou, sei lá, R$2 aqui. A pessoa começa pelo meme. Mas quando as nações, sabendo pelo caso do Light, sabendo que aquilo foi realmente real, foi uma verdade no mundo todo, e as pessoas que não entenderam muito bem, porque naquele mundo ninguém sacava, tipo,
Caramba, o Kira matava as pessoas por um caderno. Não, as pessoas não sabiam disso. Mas os governos sabiam. Aí depois disso, todo mundo começou a saber. Caramba, a arma que o Kira usava tá sendo vendido. Realmente tinha uma coisa que matava as pessoas. Chegou um ponto que governos queriam Death Note. Ficou uma decisão entre os Estados Unidos e China. Chegou um ponto que os Estados Unidos comprou o Death Note por um carretel de dinheiro. O que o Minoru fez para não ser pego? Ele usou a inteligência dele. O que ele fez? Eu vou dizer para eles depositarem tudo em um banco e separar igualmente para todas as contas. O que ele fez? Ele já era o banco que ele já tinha conta. Então, pro Nia pegar o Minoru, era tipo impossível, porque ele teria que analisar todas as contas, mas mesmo ele analisando todas as contas, como é que ele ia saber quem era o Kira? Não tinha como. O Minoru ele ganha e só faz o Nia desistir, porque o Nia vê, não adianta. Também o Nia não tinha mandado direito pra ir atrás do Minoru, porque ele fica, cara, eu vou atrás do cara, o cara nem usou o caderno, ele só tá vendendo. Não existe lei no nosso mundo que diga que tu não possa ter uma arma como essa, como é o Death Note. Acontece que, pra não rolar uma confusão no mundo todo em si e tal, tem um governo com o caderno que faz destruição em massa. O rei dos Shinigamis lá, ele faz uma nova regra, que quem vender o caderno e quem comprar vai ser morto. Vai morrer de ataque cardíaco. O Minoru morre no final. Ele foi pro Beleléu. E pro mundo todo, os Estados Unidos tem o caderno. Porque o Ryuk vai lá e diz assim, olha, essa questão política. O Ryuk fala, olha, é o Trump lá na hora. Olha, fala assim, olha, tem uma regra que se tu pegar o caderno, tu vai morrer. Porque tu vai estar aceitando a tua compra, tu vai estar aqui a entrega. E o Trump fica tipo, porra, não quero morrer. Mas tive uma ideia. Não, fica pra ti, eu não quero. Mas nada me impede de dizer que os Estados Unidos têm um Death Note. Então, eu tô esperando ainda, muito ansioso pra saber o resto da continuação dessa história. Porque, cara, se tiver um Death Note 2, o mundo vai estar uma confusão. Porque os Estados Unidos, entre muitas aspas, tem um Death Note. Então, todos os governos do mundo estão rendidos a obedecer aos Estados Unidos. E o ideal de justiça que eles pregam. O problema, né, é realmente com quem o Death Note está em mãos. Porque a gente tem dois casos, o Sekira e o Akira, que é o Minoru, né, que é o Action Kira, né, o Kira da venda. Cara, nas minhas mãos eu ia ficar assim, eu fico me perguntando, caramba, o que eu ia fazer? Eu ia usar o Death Note no momento de raiva? Eu tenho certeza, eu ia acabar usando. Não ia ter como, eu ia acabar usando. Só que eu não sei se ia ser no momento de raiva ou no momento que eu ia ter que ficar medindo assim. Caramba, é justo usar o Death Note agora? Possivelmente eu ia ficar assim, nos momentos normais meus. Cara, eu acho que eu devo usar o Death Note agora. Nesse aqui eu não devo usar tanto. Ou no momento de raiva eu tenho mais medo de, no momento de raiva, acabar cometendo um assassinato e matando alguém com o Death Note. Mas essa é uma visão que eu tenho se eu tivesse, né? Mas eu acho que eu duvido muito que eu ia ficar com o ideal que eu sou o Deus, ou ia ficar maluco, ou ia acabar criando um ideal que não tem sustentação nenhuma, igual o Sekira, e que vai ser desmontado com um simples argumento de que o que tu tá fazendo é besteira. Como vocês poderam perceber, né? Respostas diferentes, né? Divergentes aqui. E gostei da resposta de cada um, como eu te falei, cada um de vocês construíram ou o que seria o ideal para vocês para começarem a atuar no Death Note, né? Começar a usar, uns esconderiam, outros usariam para matar pessoas que não gostam, outros ficariam refém talvez da ira, se usar na raiva ou não. Eu particularmente, como eu te falei, de uma maneira imparcial, na análise dele, do Light, eu usaria sim, entendeu? E vou ser bem polêmico no sentido de, pra mim ele estava fazendo certo nesse sentido. Só que ele pecou, vamos dizer assim, errou quando ele começou a matar inocente. Aí eu indico vocês irem ver lá na obra, por isso que eu não quis dar o resumo. Que é em específico quando ele mata o detetive Ray Pramble, que está investigando ele. É nesse ponto que ele começa a desenvolver o complexo de Deus. Que ele fala, eu não só vou matar umas pessoas que merecem morrer, entre aspas. Eu vou matar toda e qualquer pessoa que entrar no meu caminho. O ideal dele cegou ele desenvolve o complexo de Deus e aí sim ele começa a mata a mulher dele também, que começa a investigar por conta própria do detetive, entendeu? E um fato bem interessante, porque
a gente tem que ser, porque a gente quer ser bonzinho assim, ó. Samuel trouxe a questão, né? Eu guardaria, porque isso daí acabaria talvez no desequilíbrio, né? Esconderia o Death Note, talvez, porque pra ninguém se corromper com a possibilidade de matar alguém, entendeu? Mas eu acredito que é um pouco mais complexo que isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente sabe o que é o certo a fazer e não faz. Por que a gente não faz? É bem interessante, é uma questão de se fazer. E se a gente for voltar um pouquinho mais, o motor de propulsão, olha aí, o motor de propulsão de toda, olha a contradição, de toda essa ação, tanto do Kira, quanto do Ryuki, quanto do L, é o tédio. Se vocês forem perceber, logo no começo do anime, o Ryuki tá com tédio. O Light tá na escola dele lá, o que eu vou fazer? Vou me formar, tudo mais, trabalhar como meu pai fez. E o L também estava entediado, porque ele nunca pegou um caso que fizesse frente, ele sempre resolvia todos. E queria alguém para fazer frente com ele, daí essa coexistência dele. E se a gente for analisar, isso daí, na verdade, é muito comum. Dessa coexistência para dar significado à vida, vamos dizer assim. Eu te dou um exemplo, o Batman e o Coringa. Por que o Batman não mata o Coringa ou vice-versa? Porque tem algo por trás daquilo. Porque o Coringa quer provar que até vamos dizer, o mais centrado dos homens pode abrir mão de sua sanidade e matar alguém. E vice-versa. Por exemplo, se o Batman matar o Coringa vai provar que ele estava certo. E o Batman não mata o Coringa por causa disso. Por causa dos princípios. Ele fala, não vou te matar porque é isso que tu quer. Porque tu fazendo isso, tu prova que eu... Entendeu? Tu vai provar que tu estava certo sobre mim. E vice-versa, por que o Coringa não mata o Batman quando ele teve a oportunidade? Tem gente que não entende isso, só vê a animação e acha, não, isso é frescura, não sei o que, não. É aquele fator motivador do Batman sempre, tipo, tem alguém tentando provar que eu exatamente, então, exatamente. Essa é necessária pra eu sempre reafirmar isso na minha cabeça. Exatamente, então com o Light e o Kira é a mesma liga, entendeu? É a mesma ideia, ou seja... A gente pode perceber que eles não estão preocupados, vamos dizer, em fazer um bem filantropo. Eles querem, a partir do momento que eles se conhecem, vamos dizer que tem no episódio 3, que o L aparece de fato, entre aspas, né? Que eles começam numa disputa cognitiva. Olha, eu quero superar esse cara. Um quer superar o outro. Entendeu? Uma prova é eles vão lembrar aqui quando eles estão jogando tênis. Que um tenta ler a jogada do outro. Não, porque senão tá. Essa cena... Okay. Essa cena, quem for assistir o anime ou ler o mangá, é muito tipo... É que esses caras, eles estão levando esse joguinho deles ao limite, porque... Não, calma, se eu demonstrar que eu quero realmente ganhar, não sei o que, ele vai descobrir que eu sou o Kira. Aí, não, mas se eu não ter vontade nenhuma de ganhar, ele vai desconfiar que eu tô desconfiando, que ele vai saber que eu sou o Kira. Aí o L jogou na manha. É isso, tá ligado? E é bem interessante, porque... Eu gosto desses paralelos. É uma estratégia, mano. E a gente fala uma estratégia lá no blog do Shikamaru, não sei porquê. Mas enfim. E vamos, tipo assim, mudar o teor da conversa no sentido de feitos. Na opinião de vocês, eu falei que ia fazer perguntas, né? Pra estimular a conversa aqui. Quem vocês acham que é mais inteligente? L ou Kira? Vou passar aqui pro... Vou primeiro comentar tudo que foi dito aqui, que eu anotei, e depois eu vou responder a tua pergunta, né? Quando o Eric falou, ele falou sobre agir com impulso, né? Ele falou que em atitudes de raiva, a gente poderia acabar cometendo uma gafe, um erro, um deslize. Eu acho que depende de cada um, e do senso de cada um. Porque tem gente que em situações difíceis não necessariamente agem com violência, entendeu? Tem gente que eu conheço, eu sou assim, quando, sei lá, eu tô brigando com alguém, eu prefiro não brigar, eu saio. A pessoa tá a fim de brigar, eu saio, eu vou embora, eu deixo a pessoa lá falando sozinha. Porque eu entendo que se eu instigar esse meu lado violento, eu vou me prejudicar e posso prejudicar muito a outra pessoa. Então eu acho que depende do senso de cada um. Vocês falaram também sobre justiça. Justiça inevitavelmente fala sobre política. Então, eu acho que, parafraseando o que tu disse, e também o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tu tendo um Death Note na tua mão, tu tem uma responsabilidade enorme de saber o que tu vai fazer com aquilo. E as tuas atitudes inevitavelmente vai
atingir o outro, porque o Aristóteles diz que a gente, o ser humano, é um animal político, né? Isso, na verdade, é a distinção entre o ser humano e os outros. Se tu olhar para um cachorro, ele não é político, ele não pensa no outro. O que é ser político? É tu querer, tipo assim, é tu promover o bem social, entendeu? Acredito que para Aristóteles, eu não tenho uma outra leitura que seja diferente. Talvez lá na frente eu discorde disso que eu tô falando aqui. Mas até então eu entendo que ser político é tu querer. Tá, e eu tô falando fazendo uma leitura de Aristóteles, né? Mas a gente sabe que política hoje em dia é totalmente diferente. Política hoje em dia é, sei lá, corrupção. É o sinônimo, basicamente. Foi deturpado. Mas antes, na essência, na origem da política, na Grécia, política era tu querer o bem comum. Não só para um, mas para todos. E se tu alcançasse o bem para uma pessoa, pro coletivo, seria ótimo, perfeito. Mas se tu alcançasse para todos o mesmo bem, pô, seria, tu chegaria a um patamar assim de um super-homem, entendeu? Um super ser político. Então, tendo o Death Note em minha mão, eu não conseguiria, assim, de cara, tomar uma atitude. Eu acho que eu pensaria pra caramba, entendeu? Eu pensaria muito. E eu só tomaria uma atitude concreta quando eu tivesse certeza daquilo. Tipo assim, eu briguei com um cara no trânsito. Não é por raiva que eu vou matar ele. Eu ia primeiro ficar lá em casa. Caralho, será que esse cara merece morrer? Merece. E depois, sei lá, se para 1 ano, 2 anos, que eu ia tomar uma atitude. Será que depois de 1 ano, 2 anos ainda ia merecer? E eu dei um exemplo simples, um cara num trânsito, mas sei lá, um psicopata. Será que depois de 1 ano ele ainda merece? Olhando a conduta daquela pessoa? Ou será que eu prolongar por 1 ano a morte daquela pessoa seria pior porque ela mataria mais pessoas? Tem essa questão, né? Então, eu acho que deveria haver, sim, um grande bom senso desse livro. Eu acho que sozinho eu não teria esse bom senso. Então, por isso que ou eu esconderia, ou eu faria, sei lá, uma aristocracia, entendeu? Não, eu não venderia. Pode queimar? Não sei. Então, rapidinho. Eu acho que se eu não tomasse uma atitude sozinho, eu chamaria, sei lá, pessoas que eu acredito que fossem de confiança, provavelmente pessoas que entendem de filosofia. Menos o Eliel e o Eric, que agiria por impulso, e o outro com certeza mataria todo mundo. Chamaria pessoas assim, sei lá. Eu chamaria pessoas que eu tenho confiança, através de bastante critérios, pra em conjunto tomar essa atitude, entendeu? Que aí eu não tomaria esse papel de Deus. Seria deuses, entendeu? Deus. A tua pergunta foi quem é mais? Na obra, assim, quem tu acha assim que é o mais inteligente, assim? Pô, eu acho que os dois são safo demais. Não tem como. O cara conseguiu não ser pego e o cara conseguiu pegar o cara que não foi pego. Olha que incrível. Sabe, parece um paradoxo, mas foi o que aconteceu. O L descobriu, mas não conseguiu pegar. Ao mesmo tempo, o Kira, ele foi descoberto, mas não foi, entendeu? Então, assim, na Gênesis, né, os primeiros. Depois foi se prolongando lá com os outros detetives e os outros assassinos, que, pra mim, sinceramente, o anime morreu lá na morte do... eu acho que é um senso da maioria dos fãs. Porque, mano, o que eles fizeram foi incrível. Tá, quem é que vai? Então, tomando as palavras do Samuel, foi também como eu falei, a gente brincando aqui sobre, eu mataria todo mundo. Lógico que também, como eu falei anteriormente, seria muito depois de pensar bastante, no caso, se fosse uma pessoa desconhecida, ou que talvez tenha me feito ali algum mal. Mas quem eu acho mais inteligente, cara, não sei. Os dois eu acho extremamente inteligentes, assim. Lógico, se o Light usasse essa inteligência dele para um bem mesmo, seria perfeito, maravilhoso, né?
Mas, como eu falei, ele acaba sendo corrompido, né, pelo Death Note. Então é complicado. Agora sim, se a gente for pensar também, o L, pô, ele é extremamente inteligente, mas se ele usasse também a inteligência para outras coisas, seria perfeito. Minha decisão final, não sei. Os dois eu acho extremamente inteligentes, é isso. Tá, primeiramente, tipo, tu não precisava esconder o Death Note, né? Pra o pessoal ficou se questionando, o Samuel tá mais certo, ele podia esconder o Death Note. Não, tu pode queimar o Death Note mesmo, tu pode... Porque quando o Shinigami joga o caderno lá, tu vira dono e tal, o Shinigami só fica te acompanhando até tu morrer e ele pegar de volta e o caderno não tiver dono. Tu pode queimar o Death Note nesse processo. Tu tem dia de queimar o Death Note e o Death Note ele é infinito. Tu vai, tipo, no anime, tipo, às vezes ele tá um blocão, às vezes ele tá tipo um quadrinhozinho, sabe? Tipo, quantidade de, sei lá, 30 páginas. Mas se tu for arrancando a página igual o Light faz, nunca vai acabar, ele é infinito. Ele é realmente entre muitas aspas, uma arma, um meio de matar as pessoas. Eu falo entre aspas, uma arma porque, tipo, quando tu tá... Não é uma questão muito errada de tu comparar um ser humano com um Shinigami. Tipo, pra eles é o modo de vida deles. Então isso não é meio que uma arma pra matar pessoas, porque eles estão muito desconexos da realidade que a gente vive. Pra gente, quando é a gente vive... E pode dizer que aquilo é uma arma pra matar pessoas, né? Porque tem toda questão de justiça e tal. Não, ele pode ser queimado e vai ser apagado da existência mesmo, aquele Death Note. Se tu não usasse o Death Note e guardasse, o Shinigami tem total direito de te matar. Ele pode ter outro Death Note e te matar. Então, tipo, tu fica rendido a você e aquela criatura que tá te acompanhando. Porque pode ser igual o Ryuki, tipo... Chegou um ponto, o Light perdeu. Quem matou o Light foi o Ryuki. Não foi o Shiro, foi o Ryuki. O Light podia sair vivo ainda, porque eles estavam indo atrás do Light. O Light podia sobreviver, né? Mas não, quem matou foi ele, porque o Ryuki... cara, chegou um ponto, tipo, tu perdeu. Acabou, não tem mais pra onde correr. Porque vão te prender e tu não vai mais fazer nada. E o Ryuki vai atrás de outra pessoa adiante. Tipo assim... Eu falo assim, eu gostei muito da questão do que o Jonas falou, né? Tipo, o que tu faria com o Death Note? Eu coloquei muito a questão do impulso, porque essa questão já tem no Death Note, essa pergunta já tem. Quando o Light perde as memórias dele, ele fica trabalhando junto com ele pra caçar aquele Kira, que o próprio Light criou naquele plano mirabolante dele, de doido. Ele falou de doido porque é totalmente... Caramba, o cara conseguiu. É surreal, por isso que ele é muito malucão. O Light faz a pergunta. Pra ele mesmo, o Light, sem ter lembrança nenhuma do Death Note, faz a pergunta. Caramba, e se eu tivesse essa oportunidade de ter tipo, fazer as mesmas coisas que o Kira? O que eu ia fazer? O Light faz essa pergunta pra si mesmo, então é aquela coisa, aquilo já tava dentro do Light, por isso que eu disse, aquele sentimento de pregar aquela justiça já tava dentro do Light muito tempo antes do anime começar. Eu digo que eu matei as pessoas no impulso, mas é uma hipótese. Eu podia fazer a mesma coisa que o Samuel, tipo, ficar um ano pensando, né? Mediar, tipo, o que seria certo, o que seria errado naquela situação. Mas, olhando eu, não tendo a posse do Death Note, sabendo toda a carga que o anime traz, cara, fica, tipo assim, até eu chamar pessoas de confiança pra mim, decidir, continua sendo errado na minha cabeça. Porque o poder ainda tá centrado em um ponto só. Independente se... E tu mesmo falou, seriam deuses. Mas é errado, tipo, ainda é uma visão meio errada. Porque a gente vive em sociedade, a gente vive em uma coletividade. A gente coloca líderes no nosso governo. E essa coisa, tipo, de várias pessoas tomando decisões... Pode pegar. Várias pessoas tomando decisões, chega a um ponto... Chega o que o próprio Death Note quer mostrar na última história que teve. Agora os Estados Unidos têm posse do Death Note. E eles podem tomar decisões agora, entre muitas áreas, né? Porque eles não têm o Death Note de verdade, mas pro mundo todo agora o Death Note está com os Estados Unidos. Claro que nessa hipótese ninguém ia saber que vocês estão com o Death Note fazendo essas coisas, mas até seria mais perigoso para vocês ter 10 pessoas tomando decisões, ou tipo mais, ou só 4, porque se forem investigar, acabariam achando mais fácil, né? Mas é minha questão, tipo, de ainda ter a posse do Death Note, ter esse poder centrado, ainda corrompe, dependendo de que você seja, como o próprio Samuel falou, depende muito de cada pessoa, de como cada pessoa ia tomar decisão naquilo. Eu só fiz uma hipótese do que eu faria.
E qual era a outra pergunta mesmo, Jonas? Ou a próxima? Tá, qual é mais inteligente? Tipo, o Samuel disse que, cara, os caras tão pau a pau assim, porque um foi pego e o outro conseguiu vencer, entre muitas aspas, no final. Olha, tipo, eu concordo com o Samuel, tipo, os caras tão, tipo, pau a pau, assim, o Light era necessário pro Kira, o Light era necessário pro L, e o L era necessário pro Light. E, tipo assim, eu acho que vocês não chegaram a ver, né, mas no filme japonês, né, porque o que aconteceu? Durante a produção do mangá, os autores, a editora pediu pros autores esticarem, tipo, então a morte do L não era pro L morrer e o Light ter ganhado naquele momento. O L ia morrer, mas o Light também ia ser pego. Ele também ia acabar morrendo. E no final do filme, que esse filme, eles tiveram meio que uma liberdade pra fazer o final, entre muitas aspas, verdadeiro, né? Porque o final verdadeiro é aquele que tá no mangá, que tá no anime, mas o final que seria realmente tomado é aquele que tá no filme. Que o Light, ele faz todo aquele plano dele, tipo, de chegar a um ponto que ele vai conseguir matar o L, ele escreve o nome do L, só que o L tinha escrito o nome dele antes. Porque seria a forma final do L comprovar. Se ele vai querer me matar. Quando ele escrever meu nome já vai estar escrito, a morte não vai contar, mas eu vou fingir minha própria morte. Por quê? Porque o Light no filme, ele pega, mata o Atari, mata, entre muitas aspas, o L. O L tinha afastado todo mundo, né? Por Light, tipo, não vê ninguém, né? Daquele grupo que eles fizeram, né, de buscar o Kira. Ele afasta todo mundo. E o Light, tipo, ok, vai dar tudo certo, não sei o que. Chegou no ponto que, tipo, tem até aquele lance, tipo, aquela coisa lá do pai do Light no anime, né, ele tá com aquela maletinha levando pro aeroporto e tal, assim, quando aquele pessoal faz aquela troca da filha deles. O que isso acontece no filme, mas é exatamente nessa cena. Aí que o Light é pego. Porque todo mundo vê assim, o Light, ele ia matar o pai dele mesmo, sabe? Tipo, ele ia acabar com tudo. E o L aparece e diz assim, não, ele explica todo o plano dele, olha, eu escrevi meu nome, eu coloquei a data máxima de morte, que era 23 dias, e todo o teu plano foi pro Beleléu. E eu ganhei. Mas tinha a possibilidade do Light ganhar e a gente vê isso no anime. Por isso que eu digo, o final verdadeiro é o do anime e do mangá, porque o Light ele ganha. Mas isso não tira o fato que o L e o Light estão pau a pau. Então, quem seria mais inteligente é muito difícil falar, tipo... ninguém parece que, tipo, ganhou coisa só, tipo assim, cara, é aquele coisa, tipo, o cara tão pau a pau que, tipo, tu não consegue decidir, tipo, se trocasse a posição também não ia ter como, se o Eri tivesse Death Note e fosse o Light atrás dele, ia dar a mesma situação, era tipo, quando tivesse uma brecha, um ia ganhar. Eu concordo também em parte com a opinião de vocês, mas eu sou muito tendencioso também no que eu faço e eu vou defender minha bandeira, né? Eu acho, na minha perspectiva, que o L é mais inteligente. Eu vou explicar o porquê. De fato que a gente percebe que o raciocínio estratégico e lógico é muito presente no anime, certo? Presta atenção, bora ver o que está do lado do Light e o que está do lado do L. O L tem, vamos dizer, a inteligência mundial com ele. Usa câmeras, tem dinheiro, recursos, tá bom, realmente, FBI, Interpol. Só que o Kira, ele tem um artifício que foge à lógica, que é o sobrenatural, é o Shinigami. E só para um cara, tá aqui o Samuel, um cara que é cético, um cara que é lógico, atribuir que algo sobrenatural existe, isso foge um pouco do padrão dos cálculos, vamos dizer assim, tá ligado? Então, na minha perspectiva, a missão do L é o mais difícil, por quê? Porque tu tem que não só fazer uma equação de saber traçar um perfil, mas ter que atribuir também a parcela sobrenatural do que aquele pode ou não pode. Quando ele descobre que os Shinigamis existem, ele fica, pô, e agora? O que é real, o que não é? O que ele pode fazer? E mesmo em meio a tudo isso, ele consegue provar. Entendeu? Nesse sentido, assim, ele descobre que é o Light, só que ele não consegue... Ele até consegue, mas o povo parece que tava brincando. Parece que o povo, não é, acho que não é ele. E ele falou isso, não é porque, tipo assim, eu sei, tenho 100% de certeza que é tu. Ele falou, não existe outra pessoa pra ser além de ti. Não tem outro suspeito. Entendeu? Então, na minha perspectiva, por mais que o L tenha inteligência,
tem a inteligência toda lá, mundial do lado dele, lá as câmeras, tudo mais, fica seguindo, botar a câmera na cara do Kira. Eu achei muito foda a parte lá que ele usa as duas mãos, né? Uma pra anotar e outra pra estudar e outra pra usar o Death Note. Só que, pra mim, mano, a partir do momento que tu atribui sobrenatural à conta, fica muito mais difícil de trabalhar. Porque tu não tem aquela lógica normal. A gente tem que lembrar das aulas do professor Diego, dar um salve aqui pra ele, né? Tipo, tipo assim, na lógica, vamos dizer, padrão, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo. Tá bom, olha, eu tracei um perfil, tudo mais, Ele, no episódio 3, ele delimita, né, que era mundial, né, mas ele descobre que é Encanto no Japão, ele vai indo pra... Olha aí, olha o sinal. Ele sai de uma pesquisa mundial pra uma coisa bem particular. Isso, raciocínio lógico, estratégia. Quando ele descobre que os Shinigamis existem e o filho da mãe do Kira ainda adiciona uma regra falsa e ele descobre que a regra é falsa e ele deixa todo o caminho andado pro Nia e pro Melo, entendeu? Pra mim o L é superior. Lógico que eu discuto, eu tenho um irmão que tem 14 anos, o Samuel conhece, que ele acha que é o Kira. A gente fica discutindo também em relação a isso, mas eu sou tendencioso. Porque quando atribui tudo, principalmente o cara que é cético, entende o que isso que eu tô falando. Quando atribui sobrenatural numa equação, pra mim fica muito mais difícil de teorizar as coisas. Não sei se é a opinião de vocês, mas eu acho que o L ganha por quê? Por causa desse fator sobrenatural. Os olhos de Shinigami, ainda tem a Misa, que ainda ajuda o Light, potoqueira ainda, entendeu? Sacou? E o L deixa tudo anotado. Ele fala, olha que ele deixou um código. Se ele morresse, o computador dele ia enviar um sinal pra escola de prodígios que chama o Nia e o Melo. E se vocês forem perceber, o Nia e o Melo são parte do L. O L, ele gosta de doces, né? O Melo gosta de chocolate. A posição que o Nia fica, lembra? O L também, entendeu? Então eu acho que o L ganha. Eles são parte do L, porque já pegando base do anime, né, o que é muito falado lá dentro, tipo assim, o Nia, ele é muito lógico. Mas quem ganhou, quem ajudou o Nia a chegar ao ponto foi o Melo. O Melo, ele é aquele impulso emocional que fez, não, pera aí, a gente vai ganhar, mas eu vou me matar aqui pra poder te dar a solução. Então, o L sabia que o Nia e o Melo, eles separados, não iam conseguir ganhar. Eles precisavam estar juntos porque eles são, como o Jonas disse, eles são parte do L. Eles precisavam estar juntos pra trabalhar. E eles se separam e tal, então... Mas o Melo continua ajudando o Nia de alguma forma, com todo aquele sacrifício dele, aquela parte emocional que, tipo assim, o emocional vai fazer com que tu se sacrifique pra fazer o que é certo. E o lógico vai te ajudar a entender o caminho. Pois é, a gente pode comparar os feitos. O Samuel e o Eric já conseguem um pouco ter essa noção. Por quê? Eu acho muito fogo a parte que o Kira, ele apaga a própria memória dele e tudo mais, se desfaz do Death Note, chama outro Shinigami e tudo mais. Eu acho isso muito bom, muito estratégico, mas ele ainda assim lida com um padrão lógico que o L pode não fazer. Mas quando o L começa a prever os passos dele, mesmo com a parte sobrenatural, que é do Shinigami, a gente não sabe qual é o poder do Shinigami total. O que ele pode ou não pode fazer, e a obra não deixa também muito claro isso. Exatamente. Entendeu? Então, cara, eu acho o L genial. Entendeu? Eu gosto do jeito também dele, né? Que ele é meio antissocial, você não sabe lidar com pouco. Eles são uma aposta, né? O Light é mais charmoso, tudo mais, como a gente viu lá. Coisa. O L já é aquele cara mais doido que tu vê na rua, tu não quer esbarrar. Entendeu? O cara que seria o mais certinho, que anda todo bagunçado, isolado da sociedade. Ele que, na visão do pessoal lá, que é da polícia e tal, dos governos, pô, ele tá correto. Entendeu? Tipo... Ele tá lutando pela verdadeira justiça, não o Light. Como eu disse no início do podcast, tipo, o Limite faz essa coisa, tipo... Quando tu escolhe um lado, tu entende... Ou quando tu entende os dois lados deles dois, tu compreende esse ponto que o Limite que mostra, tipo... Independente se a pessoa vai ser toda arrumadinha, toda pomposinha... Se ela vai ter um pai policial, se ela vai parecer a pessoa mais correta do mundo... Se ela parece que toma as melhores decisões... Se ela é a pessoa mais inteligente da sala, não importa. Quando tem um poder na mão, e que foi a questão que a gente colocou, quando tu bota o poder na mão da pessoa, ela mostra quem ela é. Porque ela, como o Jonas disse, ela ganha a possibilidade de fazer aquilo, tá nas mãos dela. E é por isso que é muito
difícil dizer, porra, Egon, não, eu tomaria essa decisão aqui no Death Note, porque a gente não tem aqui o Death Note, mas se a gente tivesse, é bom e legal a gente imaginar, pô, aqui eu tomaria essa decisão, mas talvez essa decisão que a gente tá dizendo que a gente vai tomar não seja realmente essa, porque, vamos lá, como o Samuel disse, tipo, lá pra frente talvez tu mude de ideia sobre algumas situações, e eu também mude de ideia, talvez no momento mais dark da minha vida, eu vai dizer, não, quer saber, que se dane gente, eu odeio o ser humano, foda-se, entendeu? Pra mim, todo mundo é culpado com essa coisa, e sai matando gente. Mas, tipo, cara, ou tipo, eu tô no momento, tipo, completei aqui, tô tendo tudo que eu quero, não tem por que usar Death Note, eu compreendo muito bem a realidade que eu vivo e tal, não vou fazer isso. Mas isso só são suposições. É tipo aquele papo lá que a gente teve no episódio passado, a gente tem que dizer agora, tipo, se tivesse Death Note, sei lá, essa semana, tu tivesse o Death Note, o que tu passou essa semana? Ou a semana que tu sentiu mais apertado, assim, que tu passou pelas situações que tu disse que são mais difíceis, o que tu faria, entendeu? Foi aquela questão das 2 horas, se tu tivesse 2 horas pra morrer, que a gente teve no episódio passado. Então, e o L é o cara que anda todo bagunçado e tal, mas é o detetive mais inteligente do mundo, que tem 3 personas, ele tem 3 personas, ele é 3 detetives diferentes, trabalhando em casos diferentes, só pra não acharem ele. O cara é foda, entendeu? É isso. Em relação a isso daí, passando para meus outros amigos, eu tenho uma visão também em relação eu acho que em relação a tá certo, vamos dizer assim, eu não acho que nem o Kira e nem o L estão certos, ou corretos, vamos dizer assim. Mas se fosse para escolher uma pessoa na obra, eu escolheria o pai do Light. Por quê? O Eliel tá vendo aqui, mas ele vai sentir depois quando ele for ver de fato o que ele tá vendo. É porque a gente percebe que o cara que joga conforme as regras, de fato mesmo, por mais limitadas que sejam, por mais, vamos dizer, idiotas que sejam, na perspectiva de alguns espertos, quem tenta jogar com as regras é idiota, é o pai dele que se mantém íntegro até o final. Faz o contrato, entendeu? E ele consegue ter uma destreza na hora, olha, isso aqui é correto, isso aqui não é. Por mais que o poder tenha me dado, como ele teve o poder, ele assinou o contrato, ele continua com a índole e o caráter dele. Isso me impactou muito, como eu te falei, o L não é bonzinho. Tanto é que ele prende, ele sequestra, ele deixa em cárcere. Exatamente. O L e o Light, eles são jovens. O pai do Light, ele traz toda uma carga, um peso de ter uma família, ele tem que proteger, ele tá no lado do Light, de, tipo assim, de não, calma, não é ele, entendeu? Bora, ele vai até o fim dizendo, não é o Light, entendeu? Então, ele é uma pessoa mais vivida, uma pessoa que tá vivendo aquele cotidiano, que agora é um cotidiano totalmente maluco, porque agora ele tem um poder e tal. Então, é por isso que pra mim fica difícil dizer se eu não tomaria a decisão da impulsividade, ou se seria certo pra mim ainda ficar mediando as situações, porque talvez eu não conseguiria fazer nenhuma das coisas. Eu só ia ficar, talvez, pirado da cabeça, não sei, entendeu? Tudo parece estar errado quando eu penso no de fora, penso numa suposição, num Eric alternativo que tem esse poder. Eu não sei o que ia acontecer, mas essa é a questão que me pega, porque eu não tenho experiência de vida suficiente, eu não vi o mundo ainda, não tenho coisas que tipo, eu posso dizer, nossa, eu realmente vivi, agora eu entendo muito mais de uma realidade que eu vivo e tal, tenho mais princípios mais concretos ainda, e os princípios como o Jonas falou, os princípios do pai do Light, eles são fortes, entendeu? Enfim, eu não vou dar spoiler aqui porque... Né? Mas já deu até... Então, cara, eu acho que a pessoa mais justa, se eu for citar, né, se eu vou dizer assim, uma pessoa que tenha sido justa que pelo menos eu vi, foi o pai, né, do Kira. Porque o que eu percebo é que quando o Light e o L, por exemplo, vão buscar essa justiça, é uma justiça muito egoística, porque é a perspectiva deles de justiça.
E como vocês falaram da questão da idade e tudo mais, porque o Light tem 17 anos, né? Cara, ele tem 17 anos, entendeu? Ele... Não, cara, tipo... Imagina todo esse poder na tua mão. Então é lógico que tu não vai ter uma reflexão tão aprofundada sobre isso. Então, tu vai fazer loucura, tu vai fazer cagada, entendeu? Entre muitas aspas. Porque, lógico, isso tem, né... Sei lá, pessoas até mais novas que são... tem um outro tipo de reflexão. Eu não posso também julgar todos. Então, algumas pessoas vão ter um outro tipo de pensamento, outros vão ser. Mas é lógico que eu não posso julgar cada um pela questão da idade, mas se eu for dizer que o pai do Light é a pessoa mais, assim, racional, mais justa, isso é um ponto lógico, né? Querendo ou não, sei lá, pela idade dele, por todas as coisas que ele já passou. Então, como vocês falaram, ele foi a única pessoa que eu percebi que se manteve íntegro, né? E, tipo, eu acho que o conceito de justiça pra ele é um conceito mais universal do que um conceito muito pessoal de justiça. Mesma coisa, por exemplo, da gente perguntar se o que o Batman faz é justo ou não. Espancar tantas pessoas na rua seria justo. Matar não, mas tipo, só deixar a pessoa assim na UTI por um ano seria justo. Então, tipo, pois é. Bom, a pessoa que eu mais achei justa ali foi o pai do Light. Vou falar agora. Eu anotei muita coisa pra falar. Enfim, eu percebi vocês falando aí sobre... Vocês estavam tentando desconstruir o que foi dito por mim, né? Quando eu falei que eu chamaria um conselho, sei lá, eu formaria um grupo, os deuses, porque eu tenho a concepção, talvez errada, lá na frente eu vou me desconstruir, de que o ser humano, ele não tem a plena capacidade de se governar. Olha que viagem. Sozinho, porque somos sociais, entendeu? Então, sozinho, eu vou tomar atitudes erradas. Por isso que eu chamaria pessoas. Só que eu também acho que muita gente atrapalha. Aí, tá, eu não tô sendo antidemocrata, tá? Calma, mas sim, também. É porque, assim, se a gente dá o poder na mão de todo mundo, e nem todo mundo tiver o discernimento desse poder, tiver a capacidade de agir com esse poder, a gente vai formar um governo de merda. Então, como a gente tem hoje, a gente vive numa democracia, mas vocês concordam que as regras sociais, as leis sociais são excepcionalmente elaboradas? São as melhores? Algumas até são, tá? Mas tem muitas falhas, entendeu? Então, quando vocês falaram aí do pai do Light... sim, eu concordo que ele foi o mais íntegro do anime. Ele foi o que mais seguiu, mas eu não acho que ele foi o mais justo. Foi, né? Já desconstruindo minha desconstrução, não sei do que, como... Enfim, porque eu parei pra pensar agora, né? E boa questão de indo contra mim mesmo de segundos atrás. O pai do Light, ele só tá falando isso dele, mas a questão é, ele só pega o Death Note, não na mesma situação que o Light, ele pega o Death Note numa situação e descobre todo aquele negócio de coisa sobrenatural e tal, quando ele tá numa saia justa, de tipo, cara, eu tenho que tomar uma decisão agora, e a decisão mais importante era salvar uma vida. E salvar a vida, uma das vidas mais importantes pra ele. Então, é até difícil a gente dizer agora, mais justo, porque a gente não viu ele pegando o Death Note numa situação igual ao Light. Não, por isso que eu falei que tipo, ele se manteve, entendeu? Agora, se ele ia se deturpar depois, mas o que a obra dá a entender é que até então eu acho ele mais justo. Posso ser que esteja outra pessoa? Bora ver se o Samuel vai falar aí. Mano, eu não acho que ele foi o mais justo, porque
ele seguiu de acordo com as regras. E ele foi íntegro às regras que ele segue. Ele tem princípios, né? Só que essas regras, como vocês mesmos já concordaram, tô sendo bem socrático, né? Tô fazendo vocês se desconstruírem. Como vocês mesmos como vocês mesmos concordaram, as regras humanas não são as melhores. Então, ele agindo de acordo com essas regras, ele pode estar sendo manipulado. Ele pode ser um peão, entendeu? Ele pode achar que está sendo justo porque ele tem princípios e ele não perde o que ele está seguindo, beleza. Mas no final das contas, ele pode acabar sendo um peão como ele foi. Ele foi o peão do próprio filho, entendeu? Então, se ele ser sem autonomia, tipo assim, ele tem a autonomia dele, tá? Mas ele foi coordenado por outro. Então, a outra pessoa pode fazer com que ele agisse de forma injusta, sem ele mesmo perceber, entendeu? Deu pra entender? Ficou claro? Tá. Então, eu acho que não tem como a gente prever, assim, a conduta humana. Então, voltando pro papo de lá de modelos governamentais, sei lá, aristocracia, sei lá, oligarquia e democracia. Qual é o erro de uma política centrada em poucas pessoas? É que a gente não tem como prever, ou será que tem? Tá, mas isso é outra discussão. A conduta humana. Sei lá, tem 10 pessoas aqui, até então eu acredito que todas são sãos, tem uma capacidade assim intelectual, filosófica e humana, tipo, sei lá, superior entre aspas, assim, agem de forma bem criteriosa, tá? Mas, sei lá, vai que dá uma doidice, dá uma doença na cabeça da pessoa, né? A pessoa adoece mesmo, algo, sei lá, entra um vírus lá, sei lá, alguma coisa louca. Ou então alguém da família dele morre e ele enlouquece. Então, não tem como prever esse tipo de situação. Então, se essa pessoa tem um poder enorme e acaba sendo afligida por uma situação dessa, ela vai agir de forma ruim. E o meu modelo de política, no caso ser centrado em poucas pessoas, vai ruir, né? Vai defasar. Porque tem uma pessoa ali não tão bem centrada. Mas qual é o problema da democracia que eu já disse? É justamente o fato de todas as pessoas juntas, não tendo essa mesma capacidade de ser humano, sei lá, acabaria... Eu vou ser cancelado, né? Eu acabaria sendo manipulado, entendeu? A gente cairia na mesma situação de hoje. Então, beleza, vocês falaram lá que vocês acham que seria melhor dar o poder para todos e não para um. Vocês falaram que, porque quando eu falei que dar o poder na mão de poucos seria ruim, não foi isso? Não, na verdade foi ele. Eu acredito que era pra te matar mesmo. Ele só errou pra dar. Eu acredito, pra deixar clara a minha opinião aqui. Ele acreditou nisso daí, o Eric. Eu acredito que o Kira, ele agiu certo. Ele tava agindo certo no sentido de tentar fazer algo em prol de um todo, matando a escória dita, considerada por ele como escória. E por muita gente também, que o pessoal fala que estuprador merece a morte e tudo mais. Se não concordar, é hipocrisia. Entendeu? Porque tem muita gente que fala sobre isso. Só que, a partir do momento que ele mata o inocente, que era o detetive que estava investigando ele, sem mais nem menos, nesse sentido, mais nem menos, era no sentido que ele não tinha feito nada. Assim, de mal, vamos dizer. Ele estava seguindo o trabalho dele. Aí que ele começa a errar e desenvolve o complexo de Deus. É aí que eu acho que ele começou a errar. Entendeu? Só que, o ponto aí sobre o pai dele. Eu não disse que o pai dele era totalmente justo e ortodoxo, correto. O que eu disse é que, da obra, o que eu acho, na minha perspectiva, que se saiu mais justo, foi ele. Não é que ele é 100% justo. Porque eu não acredito que a gente possa ser 100% justo todas as horas. Nós mesmos temos nosso momento de hipocrisia. A verdade é essa, só não gostamos de falar. Entendeu? Então, a mente ela é muito complexa. Só que o cara que se manteve, como eu te falei, mesmo com o poder e os olhos de Shinigami, ele permaneceu. Agora, se ele se deturpar ou não, como o Eric falou, aí eu já não posso botar minha mão no fogo. Não é a questão, tipo assim, que lá, o Death Note todo mundo devia
ter o poder do Death Note. Tipo assim, todo mundo ter consciência que o Death Note existe, devia ser, tipo... Não, mas a questão é... Mas é tipo, o poder do Death Note que ele tem, ele causa problema se estiver na mão de uma pessoa só. E um poder, né, a gente vê isso, no caso, eu tô colocando toda a questão política que você tá colocando, na questão de manipulação e tal, também causa quando tem muito poder na mão de várias pessoas que podem ser corruptas, igual é na nossa sociedade. Então, mas falando especificamente do Death Note, tipo, cara, é melhor queimar essa porra. Se tu tiver, pegou o Death Note, tu descobriu o Shinigami, foi lá e falou o que é, cara, no teu único pingo de racionalidade que tu tiver, tipo assim, mano, só queima aquilo, queima assim, diz, não, mano, ou devolve pra ele, diz, mano, procura outra pessoa. Mas até tu dizer, procura outra pessoa pode ser meio errado, porque vai procurar uma pessoa ruim, de verdade, só queria jogar, depende muito da índole. Mas isso já é uma questão muito mística já, tá bom? Se queimar o que acontece? Ele queima, ele pega fogo, ele queima. Não, o Death Note ele é infinito na questão das páginas, mas tu taca fogo nele, ele apaga, ele desaparece, ele virou cinza, entendeu? A única forma de destruir o Death Note é um humano pegando, ou um Shinigami pegando e jogando fogo, entendeu? O Shinigami não vai pegar e jogar fogo no Death Note porque isso é tipo só um utensílio dele, entendeu? O Death Note pode ser queimado. Ele foi queimado, pá. E aí? Vai cair outro na Terra? Obviamente vai, né? Porque pode existir pode coexistir mais de um Death Note, né? Como acontece, né? O da Misa e o do Kira. A minha pergunta é, sei lá, eu queimei meu Death Note. O Shinigami que no caso me entregou, entre aspas, o Death Note, que perdeu o Death Note dele, ele vai ter outro? Quem dá os Death Notes pro Shinigami é o Shinigami Daioh, que é o deus dos deuses Shinigamis. Então, tipo, ele tem que ir lá e dizer assim, olha, eu perdi meu caderno, sabe? O mano pegou e tacou fogo. O Shinigami Daioh, bicho, tá, toma outro Death Note. Ele pode dar outro Death Note, ele pode só dizer, mano, não vou te dar um Death Note não, é besteira que tu fez. Depende muito do Shinigami Daioh querer dar outro Death Note dar outro Death Note pro Shinigami, entendeu? Shinigami Daioh é o deus dos Shinigamis, ele que faz as regras do Death Note. Então, o Shinigami pode ter outro Death Note, vai que, sei lá, tipo o plano do Light lá no início do anime, o plano dele é, calma, se alguém abrir a gaveta aqui, não colocar a caneta por baixo e tentar pegar lá e levantar aquele fundo falso, vai explodir. Vai explodir por quê? Porque o Death Note ia pegar fogo, ia virar cinza, ninguém ia descobrir nada, o Light sai safe da situação. Por isso que esse era o plano do Light. Mas o Ryuki podia pedir outro. Entendi. Então, eu acho que a melhor atitude humana perante um Death Note é justamente tu ser humilde, né? E falar, eu não tenho capacidade de ter tanto poder assim, né? Eu acho que é o melhor. Porém, isso não mudaria nada. Como tu mesmo falou, poderia cair outro Death Note. Então, assim, uma atitude humilde e, assim, digna, humana, seria tu não aceitar ou então queimar. Agora... Mas, agora, se é muita prepotência do ser humano, mas a gente é um ser prepotente, né? Então, se eu não aceitar o Death Note e pensar no futuro, eu estaria abdicando de uma responsabilidade do futuro. Tipo assim, eu estaria abdicando dos meus grandes poderes e automaticamente das minhas grandes responsabilidades, né? Só que sem pensar que eu poderia fazer um bem pro futuro, entendeu? A gente tenta prever o futuro, fazer com que as coisas no futuro sejam melhores. Então, se eu tomar assim atitude por mim, tá, beleza, eu não quero cair na mão de uma pessoa ruim e eu ter esse ponderamento assim, será que eu seria mais capaz do que uma outra pessoa? Ou será que não? Entendeu? Tendo esse ponderamento, eu acho que eu acabaria ficando e tomaria todas as atitudes que eu já disse. Isso foi muito bom, porque tu podia ficar, né? E ser tipo assim, tu ter consciência, ok, pode cair outro Death Note na Terra. Se ele cair e a pessoa que estiver usando aquele Death Note for uma pessoa errada, e ela sair matando gente e tal, sem motivo nenhum, tipo, tu não sabe. Tu poderia usar o Death Note contra essa pessoa. Só que aí ia ser tipo um Death Note 2. Já pensou Death Note 2? Igual foi num filme
que é o terceiro dessa trilogia que várias pessoas têm o Death Note, e o Shinigami Daioh, nesse universo aí dos filmes, ele quer fazer um joguinho e tal, pra ver quem seria um novo Kira e tal, porque foi divertido da última vez. Mas, tipo, várias pessoas com Death Note, com ideais próprios, com motivos próprios pra usar, fazendo assassinatos, e tu sendo a pessoa que, sei lá, tem um pouco de consciência de dizer assim, caramba, eu tenho que ir atrás desse pessoal, mas eles não vão querer entender meu ponto, talvez eu tenha que usar o Death Note contra eles. Seria tipo uma mapa justiça, não sei, difícil. Caiu no looping aí. Caiu no loop. Mano, No caso de guardar o Death Note, usar só assim, o Death Note poderia cair na mão de uma pessoa pior, na mão de uma pessoa melhor, com mais capacidade de ter ele do que eu, né? Mas entre o certo e o errado, o que vocês preferem? Tipo assim, entre a certeza e a incerteza, entre a dúvida e a incerteza, melhor dizendo, é parecido, mas é diferente. O que vocês achariam melhor? Tipo assim, entre estar comigo, que eu tenho todas as minhas dúvidas sobre ser capaz ou não, ou estar com alguém, ou estar numa situação de imprevisibilidade. Qual que vocês acham melhor? Estar comigo, que também é uma imprevisibilidade, mas me ajuda aí. 30 minutos esperando. Então, cara, olha só. Eu tava pensando no seguinte. Beleza, eu vivo aqui no Brasil. A gente sabe que é algo muito complicado, nossa justiça, né? Porque, enfim, vocês sabem, é tudo corrupção, né? E eu fico assim, talvez as pessoas, se eu tivesse o Death Note, eu não mataria os criminosos, eu mataria político. Porque, pois é, né, se a gente for. Pois é, mas são criminosos, de alto escalão, né? Então, tipo, eu fiquei pensando, por exemplo, na questão do Lázaro, por exemplo, aquele serial killer brasileiro, né, e tal. E eu fiquei me perguntando, tipo, se eu tivesse Death Note, o que eu faria, né? Então, a justiça é muito complicado aqui no Brasil e tudo mais. Então, cara, eu tenho certeza absoluta que eu iria fazer uma limpa, assim. Mas como é que a gente entrega? Olha só, como é que a gente entrega a nossa nas mãos de outra pessoa, né? Porque, cara, foi o que eu falei desde o início. Porque pra mim seria, sei lá, antiético, seria imoral eu matar uma pessoa com Death Note, mas eu entregar a vida de uma pessoa nas mãos da justiça. Aí, sei lá, eu fiquei pensando no que o Samuel falou, da questão de a minha atitude única, né? A minha visão de justiça única e tal pode ser corrompida mesmo. Então, quando eu estou com mais de uma pessoa, a gente pode chegar a uma decisão totalmente parcial, totalmente justa. Porque, assim, a gente vai conversando e vai chegando a um meio, né? Então, tipo assim, melhor. Então, foi o que eu fiquei pensando. Então, acho que eu faria esse tipo de coisa se eu tivesse um Death Note. Mas o que vocês estavam comentando também antes que... eu me esqueci. Tá, complementar, né? Seria tipo um ponto de equilíbrio, né? Entre dar o poder pra todos e dar o poder pra um, dar o poder pra alguns. Sei lá, acho que seria um ponto de equilíbrio. Eu queria que vocês me ajudassem a raciocinar, né? Qual seria melhor? Eu ficar comigo e com as minhas dúvidas, o poder ficar comigo e com as minhas dúvidas, ou ficar com a dúvida, que eu não sei o que vai acontecer. Eu ficaria... se eu tivesse o Death Note, eu ficaria comigo. Porque entre a dúvida de uma pessoa... o Rei do Norte, não. Ter a dúvida entre estar comigo e estar com uma pessoa que eu não sei o que ela vai fazer, eu prefiro que fique comigo. Porque eu tô aqui brincando, falando, mataria todo mundo, mas eu não
ia fazer isso. Não ia fazer isso. Tu tá achando o Samuel te corromper com essa utopia dele aí que ninguém vai fazer nada com Death Note. Mas eu acredito assim, que... Cara, eu sei que é muito fácil a gente teorizar que a gente faria o sumo bem, né, com Death Note, ou trabalhos filantrópicos e tudo mais, ou convocaria uma oligarquia de pessoas bem instruídas para tomar decisões mundiais, que vão... Filósofos, como diz Platão, né, puxando pro lado dele. Só que, cara, a gente não tem noção. É igual quando a gente vê um rico gastando 5 mil pra comer uma carne com ouro. A gente fala, os caras estão esbanjando dinheiro. Na nossa perspectiva de assalariado, isso daí é uma coisa totalmente inútil, fútil. Só que pra eles é indiferente isso, porque eles têm, não tem mil, ele tem milhões, bilhões, então pra ele é indiferente. Entendeu? Então é a perspectiva. Vamos dizer assim, cara, tu não é um líder mundial. Tu é um ser humano que pensa aqui de boa, tá? Vamos dizer que nós somos críticos. Mas tu não tem esse poder, cara. Quando tu tiver, aí sim tu vai ter ser. É aquela questão que eu falei. Perdoar é bom, cura a alma, tudo mais, tá, legal. Aí quando tu vê alguém matando a mãe de alguém, tem que perdoar porque cura, é legal, tu se abre. Mas quando se matasse a tua mãe, aí tu ia falar a mesma coisa que tu falou. Eu acredito que é a experiência. Entendeu? Tu só pode determinar algo, principalmente de impacto global, como o Death Note, a partir do momento que tu teorizar. Porque é muito fácil a gente, num programa, numa mídia, falar, eu faria o bem. Tá ligado? É muito bacana falar assim. Eu sei como os políticos fazem em rede mundial. Entendeu? Eu tô falando assim aqui a teoria. Eu tentaria mudar da forma que eu achasse certo. Eu tentaria mudar da forma que eu achasse certo. Entendeu? Só que eu acredito que se o Death Note foi pra mim, aí entra quem acredita no destino ou não. Se o Death Note caiu na minha mão, mano, era pra ser eu. Tá ligado? Eu não sei, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que acredita no universo, força cósmica, ciência, enfim. Mas ninguém sabe o porquê das coisas nesse sentido. Por que a gente tá aqui, por que caiu o Death Note na minha mão, por que não caiu na mão de outra pessoa, isso a gente não vai saber. Cabe a nós fazer algo. E nesse contexto que o Samuel falou, de guardar, eu vejo mais isso como uma missão nesse sentido. Entendeu? Porque a batata tá na tua mão. Tá ligado? A ideia tá na tua mão. O poder de fazer tá na tua mão. Aí eu vou guardar porque eu tenho medo, talvez, que eu possa impactar de uma forma negativa. Sempre vai ter a possibilidade de fazer besteira ou não. Ou fazer o certo ou errado. Em tudo que tu for fazer. Seja ir pra igreja, pregar ou... Vamos dizer, matar alguém com um caderno sobrenatural. Entendeu? Então, ou seja, tu sempre vai ter essa incerteza. Por mais que tu guarde ou não, porque quando tu guardasse, tu ia perguntar, e se eu não guardasse? E se tu usasse, tu ia falar, e se eu não usasse? Então tu ia cair nesse paradoxo. Então eu acredito que a partir do momento que a gente pegasse o Death Note, a nossa mente ia mudar completamente. E a gente ia se contrapor ao que a gente está falando agora. Porque o poder corrompe o homem. Mano, acho que vocês não estão me entendendo. Eu falei que eu guardaria, mas eu não falei que eu nunca usaria. Eu falei que eu guardaria até eu ter um discernimento pra usar, entendeu? Tipo assim, eu não só guardaria e deixava lá escondido pra sempre. Tanto que eu me construí várias vezes tentando montar um modelo e tal, porque um método de utilização que seria o mais justo possível na minha compreensão, e não só minha, mas de um grupo específico de pessoas, porque... Eu entendo, eu até concordo. Eu não usar seria omissão, entendeu? É aí que tá o pulo do gato. Tu, como um ser limitado, tu só consegue viver o hoje. Tu não pode ver o amanhã e nem o ontem. Tu só consegue viver o hoje. Tu guardando para daqui a uma semana, um mês, um ano, quem me garante que tu ia continuar vivo? Pois é, aí estaria mesmo o papel da reflexão. Por quê? Porque se eu não me preparar e não preparar pessoas, ou então não encontrar pessoas tão capazes quanto eu, quando eu morrer, eu não vou ter para quem passar o bastão. Se eu não tiver para quem passar o bastão, nesse sentido, passar o caderno, o que eu construí vai morrer comigo, entendeu? Sei lá. Não, vocês não entenderam? Eu ia tentar montar um governo, eu falei várias vezes, tu entendeu, não entendeu? Pois é, eu tentei várias vezes montar um modelo ideal de justiça. Eu não ia conseguir assim, mas eu tentaria, entendeu? Eu buscaria essa justiça.
E como eu faria isso, eu já falei, montando um consenso. Um grupo de pessoas que entrariam num consenso para tentar ser mais equilibrado possível. E no final, o meu objetivo final de tudo isso era, se a gente conseguisse a justiça, ensinar pessoas a continuar naquela justiça. Entendeu? Ou então, continuar buscando aquela justiça. Poderia ser a academia que, sei lá, que para passar o Death Note. A Assembleia de Zeus. Gente, então, plot twist. A sociedade já tentou isso e a sociedade se corrompeu. É a realidade. Pessoal, e aí? A gente percebeu que esse episódio ficou muito extenso, a gente decidiu dividir ele em 2 partes, tá bom? E se você que acompanhou até aqui, eu peço encarecidamente que você acompanhe a parte 2, porque a gente está abordando temas muito polêmicos também e interessantes também. E a gente percebeu que tá uma conversa muito boa, muito gostosa, entendeu? Então a gente vai estar pedindo para fortalecer e vocês conseguirem ver tanto a parte 1 quanto a parte 2, tá bom? É isso, um abraço da galera aqui, é isso daí, falou, pessoal!